Tem uma frase clichê que eu carrego comigo que diz o seguinte: tem coisas que acontecem hoje que a gente só vai entender amanhã. E eu posso afirmar para vocês que estar aqui hoje talvez nem tenha sido uma vontade sua, ou porque seu pai falou para você vir no Confra Jovem, ou porque simplesmente você teve a oportunidade de vir. Mas não, é porque Deus queria que você estivesse aqui. E essa frase, ela significa basicamente que tudo acontece conforme a vontade de Deus. E na minha vida foi assim. Meu nome é Patrick Gonçalves, eu tenho 25 anos de idade, nasci em um lar cristão e nunca tive assim a dúvida da existência de Deus, nunca desacreditei. Por ter nascido em um lar cristão, sempre tive os meus princípios e com 14 anos de idade eu conheci a mulher da minha vida e eu nem sabia. Apesar de muito novo, essa mulher, uma menina de 14 anos, já me mostrou o que era o amor de verdade e o principal, o que era o amor de Deus. E a gente namorou até os 17 anos de idade. E ao decorrer desse tempo, ela sempre me trouxe para a igreja, orava comigo, fazia eu me sentir verdadeiramente quem eu tinha que ser. Me ensinava a seguir o caminho de Deus. E algo que aconteceu comigo nessa trajetória, dos 14 anos que eu namorava com ela até os meus 17, foi um sonho que eu tive quando eu buscava Deus. E eu tive um sonho muito claro. E nesse sonho, eu estava sentado numa mesa e aí estava tudo branco, muito branco, não dava para enxergar para frente. Era tudo branco. E tinha uma mesa e a Bíblia na minha frente. E atrás tinha uma mão. A mão abria a Bíblia, eu não conseguia olhar para trás. E eu só escutava uma palavra assim: abre no livro de Eclesiastes. Eu acordei e aquilo lá foi um sonho que me impactou, mas eu não entendi. Passou. Nunca me esqueci desse sonho, mas naquele dia não teve um significado forte para mim. Com os meus 17 anos de idade, não muito diferente de muitos que acontecem hoje em dia, um jovem curioso, eu troquei. Até hoje eu me arrependo. Mas tudo tem um propósito. Eu troquei um relacionamento santo, eu troquei o amor da minha vida, que era aquela menina, para desfrutar do que o mundo me oferecia. E aí veio amizade, veio festa, veio bebida, veio droga e veio mulher, que era o que me atraía. E conforme eu ia desfrutando do mundo, eu me sentia diferente. Não teve um dia que eu estava numa festa e o Espírito Santo não falava comigo. Eu ainda não tinha convicção de que era o Espírito Santo, mas eu me perguntava: por que eu tô nessa festa se eu não tô feliz? Por que eu tô usando isso se eu não tô feliz? Por que eu tô fazendo isso se eu não tô feliz? E aquilo não me preenchia, me dava uma angústia muito grande, uma tristeza. Mas aí eu tentava cobrir a tristeza com mais festa. No começo eu esperava chegar a sexta-feira para ir numa festa. Aí depois eu já não esperava a quinta. Aí depois todo dia para mim era festa. Festa e amizade. Naquele momento era a melhor amizade do mundo. Aquele amigo que te oferecia droga, que te oferecia bebida, oportunidade, tudo que vem assim de mão beijada, que aos seus olhos é uma coisa muito boa. Mas não durou muito tempo. Essa rebeldia minha, dos meus 16, foram 2 anos, dos 16 para 17, quase 18, eu fiquei nesse mundo de festa e de tudo que o mundo me oferecia, só que com muita angústia, não entendi o porquê. E o Espírito Santo começou a me incomodar em cada festa que eu ia. Antes eu ficava me perguntando por que eu estou fazendo isso, mas teve um dia em específico que eu
fui numa festa e no outro dia eu trabalhava. Cheguei no meu trabalho muito angustiado. E eu lembro direitinho que eu trabalhava numa loja de carros. Então eu estava levando um carro para vistoria. E aí eu perguntei chorando no carro para Deus: Deus, o que que eu faço? Por que que eu tô tão triste? O que que eu faço para ter o Senhor mais perto de mim? O que que eu preciso fazer para deixar essa vida? E aí quando eu terminei de orar, tinha um carro na minha frente, a placa dele era Ora. Aí eu me senti impactado e tirei foto daquela placa. Eu entendi que Deus tinha pedido para eu orar, mas não foi o suficiente para me impactar o bastante e eu de fato orar e seguir os caminhos de Deus. E aquele amor da minha vida que eu deixei ficava sempre orando por mim e me mandava mensagem. E eu nem abria mensagem, eu excluía, por orgulho. Porque no fundo eu sabia que eu amava, mas eu tinha trocado ela para viver o mundo, que me dava prazer imediato, prazer instantâneo, mesmo triste. E aí ela me mandava mensagem: eu sei que você não está muito bem, eu sonhei com você. E eu lembro que teve um dia ela me mandou um texto explicando um sonho que ela teve comigo, justamente no dia anterior que eu tinha passado mal na festa. Ela falou assim: eu te vi num lugar pegando fogo, tinha muito fogo, você estava chorando, pedindo por ajuda. Aí eu não dei o braço a torcer. Se eu não me engano, eu nem respondi a mensagem dela. E ao decorrer desse tempo, eu continuei relutando, indo em festas. Começou a acontecer com mais frequência. Por eu já ter tido perguntado para Deus o que eu faria, Ele falou para eu orar. Eu chegava numa festa, tinha um carro diferente com a placa escrito Ora. Aí eu comecei a estranhar, né? Então todas as festas que eu ia, eu tirava a foto. Aí eu estava numa festa, o carro estava com a placa escrito Ora. Eu chegava em outra festa, tinha outra placa com a carro com escrito Ora. E aí aquilo foi me incomodando, e sempre Ora. E eu de fato não orava, eu só registrava as placas. Não sabia o porquê de registrar, mas eu registrava. Até que eu não aguentei mais aquela vida de festa e comecei a me arrepender. Voltei a procurar a Deus do meu jeito. Aquela menina que sempre orou por mim, nunca desistiu de mim, até hoje eu não sei se foi amor de verdade ou se foi mais Deus usando ela para me colocar no lugar onde eu deveria estar hoje. E aí a gente voltou a namorar. Foi uma felicidade muito grande. A gente voltou a namorar, voltou a ir na igreja. Só que eu tinha conhecido o mundo e não parou de me vir proposta. E aí meus amigos ficavam assim: não, vamos nessa festa, vai ser de boa, vamos só ficar lá de boa, não vamos fazer nada de errado. E eu caí de novo, mas dessa vez eu estava namorando. E aí eu fui na festa, me senti incomodado do mesmo jeito, tinha placa de carro do mesmo jeito, só que eu pensava comigo mesmo: eu não estou fazendo nada de errado, isso aqui é só uma festa, não estou bebendo, não estou usando droga, eu só estou no ambiente, isso aqui me satisfaz. E aí a minha namorada descobriu, falou: você está na festa, eu te dei a chance, você falou que ia mudar, eu te amo demais. Eu falei: não, vou mudar. E aí passou um pouquinho, eu fui em outra festa. E aí ela chegou em mim e falou assim: já fiz de tudo por você, eu passei anos orando por você, e a minha última tentativa era te levar para o Tudo Se Fez Novo, que é um acampamento que acontece aqui na Oitava. Só que eu não sei, estava perdido, literalmente. E aí a mãe dela, que é um anjo na minha vida, falava para ela: Paloma, não desiste dele não, Deus tem um propósito na vida dele. E ela falou: mãe, eu não preciso passar por isso, eu sou uma mulher virtuosa, eu tenho meus princípios, eu sou uma mulher
próspera e muito abençoada. Eu não preciso ficar correndo atrás de alguma coisa que só me faz sofrer, apesar de eu amar muito. E a mãe dela falou assim: não, dá mais essa chance para ele. E eu fui no Tudo Se Fez Novo, e ali foi a transformação, foi da água para o vinho. Mas tem um detalhe: a última festa que eu fui foi no último dia de fazer a inscrição pro Tudo Se Fez Novo. Aí no dia de fazer a inscrição ela falou assim: vamos lá, hoje é o último dia. Isso foi meses me chamando para ir nisso. Eu falei: não vai dar certo, eu vou fazer essa inscrição. E ficava enrolando. No último dia eu não vim na igreja e fui na festa. E aí foi aí que ela descobriu, foi a última vez que ela falou: já chega. Só que eu fui no Tudo Se Fez Novo. Quando eu cheguei lá, desde o momento que eu pisei lá, já foi diferente. Eu já senti que Deus tinha algo para mim naquele lugar. Ali veio a clareza de tudo que eu estava fazendo, veio a clareza de... Me deu um verdadeiro arrependimento. E aí eu me senti totalmente angustiado e arrependido por tudo aquilo que eu tinha feito, e enxerguei que eu estava procurando no escuro, não sabia nem o que eu estava procurando, literalmente a morte em espírito. E aí eu cheguei do Tudo Se Fez Novo renovado, excluí amizade, bloqueei, não queria ver mais ninguém, e tudo que me supria era Deus. E aí eu comecei a ficar louco, porque o primeiro amor de Deus, você quer conversar com Deus o tempo todo. Eu lembro que onde eu ia, eu andando, conversando sozinho, mas eu estava conversando com Deus. Ah, Deus, isso e aquilo, como se ele fosse... Ele é meu melhor amigo, mas é como se ele estivesse aqui, ó, e eu conversando, por exemplo: nossa, Deus, olha aqui, isso aqui é de madeira. Conversava aleatoriamente. Eu acho que o povo pensava que eu estava doido. E aí eu entendo até aquele pessoal que fala: nossa, o crente é chato, porque onde eu ia, eu queria falar de Deus. E aí eu comecei a passar a noite sem dormir, porque eu ficava assistindo pregação. E eu falava: Deus, como que faz para eu ser mais próximo? Tá pouco, conversar o dia inteiro, ler a Bíblia, orar e ver vídeo de pregação, tá pouco. Eu quero mais, porque a chama estava no meu coração e eu queria buscar muito e muito e muito. E aí eu lembro que teve uma noite, depois de assistir muito vídeo de pregação, antes de dormir eu ajoelhei e falei assim: Deus, eu tenho muita sede de você e eu quero te sentir mais próximo de mim. O que eu posso fazer? Não, eu tinha estudado sobre jejum. Aí eu falei: Deus, eu queria fazer um jejum com o propósito de ter você mais próximo de mim e com o propósito de você abençoar o meu relacionamento. Só que eu não quero fazer isso sem entender, da boca para fora, uma coisa boba. Eu queria que você me desse um sinal se realmente eu devo fazer esse propósito. E o meu propósito, a princípio eu pensei: nem sei se isso vai valer, mas eu gostava muito de refrigerante e todo dia antes de dormir eu comia uma barra de chocolate. Eu falei: eu não como mais chocolate para você poder abençoar o meu relacionamento, e eu não tomo mais o refrigerante para você estar mais próximo de mim. Mas me dá um sinal se eu realmente tenho que fazer esse propósito, se não é coisa da minha cabeça. Aí eu deitei. Só que quando eu deitei, aí começa a mágica do negócio. Foi a primeira vez que eu dei liberdade de ouvir o Espírito Santo no meu ouvido. E ele falou assim: você lembra de todas as placas que você registrou quando você estava no mundo? Eu falei: lembro. Ele falou: você lembra do sonho que você teve quando você me buscava quando era bem novinho, que eu te falei para abrir no livro de Eclesiastes? Eu falei: lembro. Aí ele: então, pega a placa de cada carro que você tirou foto, joga no livro de Eclesiastes. O primeiro número é capítulo e o segundo é versículo. Amém. Aí eu falei assim: é coisa da minha cabeça, mas eu já vou pegar essa Bíblia aqui. Já abri a Bíblia no meu celular bem rápido. E a primeira placa que eu abri foi uma placa de um dia que eu estava numa festa e joguei. A placa era hora 4654. Acho que ela estava na tela. E aí eu joguei o capítulo 5, versículo 4 de Eclesiastes. E ele fala assim: assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos. Portanto, faça o que prometeu.
é melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Ou seja, eu tinha perguntado para Deus se eu devia fazer o propósito. O que é que eu fiz? Fiquei louco. Nossa, Deus me respondeu. Já ajoelhei. Deus, eu quero fazer esse propósito. Não vou beber mais refrigerante, não como chocolate. Abençoa o meu relacionamento e se aproxima mais de mim. E beleza. E cada placa daquela que eu joguei falou alguma coisa comigo. E tem muitas placas. E eu quero falar só mais uma que foi coincidência. Coincidência. Para Deus não existe coincidência, né? Que era a placa da festa. Ela também apareceu ali. Que tava assim: hora 8874. Foi um dia que eu cheguei numa festa e hora 8874. Em Eclesiastes, se você quiser abrir na Bíblia, capítulo 8, versículo 8 fala sobre obediência. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Tudo bem, fiquei um pouquinho sem entender. Só que o capítulo 7,4 falava o seguinte, da placa que eu estava na festa: quem só pensa em se divertir é tolo. O que eu estava fazendo na festa? Estava pensando em me divertir. E quem é sábio pensa também na morte. Ou seja, eu estava naquela festa pensando em me divertir, e se eu fosse sábio, eu sabia que ali eu estaria morrendo espiritualmente. E quando a gente morre em espírito, acabou. Não tem mais o que fazer, porque a gente vive em espírito. E aí eu fiquei deslumbrado, porque Deus tinha me respondido com a placa de carro. Eu fiquei louco. E aí eu dormi, pesquisei todas as placas, cada placa falou comigo de uma forma diferente. No outro dia eu fui trabalhar, radiante, feliz, porque eu andava com Deus já. Ele já estava do meu lado. Eu lembro que eu abria o olho, a primeira coisa que eu falava era bom dia, Deus, porque Ele estava ali, Ele acordava comigo. E eu fui trabalhar, e aí muito empolgado indo trabalhar, eu vi uma placa de um carro escrito hoje. Aí eu falei, não, isso aí é coincidência da minha cabeça, né? Eu já fiquei deslumbrado porque eu vi placa, é hoje. Fui embora. Na hora do meu almoço, eu ia na academia. E do meu serviço até a academia era 2 quarteirão. Descendo os 2 quarteirão, eu vi mais 3 carros estacionados com a placa hoje. Carros diferentes, com a mesma placa. E aí, eu falei, nossa, isso é muita coincidência. Mas mesmo assim, fui embora. E quando deu 6 horas da tarde, eu fui para minha casa. Lembro que eu parei, abasteci o carro. E quando eu estava chegando em casa, um carro me cortou muito rápido. No que ele me cortou, a placa dele estava escrito hoje. E aí, hoje, na minha interpretação, era HJ. Porém, eu vi essa placa o dia todo. Então, HJ para mim era hoje. Só que eu falei, vou tirar a foto dessa placa. No que eu fui tirar, o carro sumiu. Não deu tempo. Beleza, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, a placa do meu vizinho era hoje. Aí eu falei, é hoje? Eu lembro que eu fui lá, tirei a foto da placa. Aí eu morava com a minha avó, já entrei dentro de casa, minha avó, oi, boa tarde, tudo bem? E eu falei, não, vó, peraí, eu tenho que olhar ali um negócio. Já fui pro quarto e joguei a placa pra ver o que era hoje. E nessa placa falava o seguinte, não sei se você se lembra, um dia anterior eu firmei meu propósito com Deus: sem refrigerante para me aproximar, sem chocolate para abençoar meu relacionamento. A placa do meu vizinho era hoje 9799. Eclesiastes 9:7. Portanto, vá em frente, coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Amém. Só que tem o mais forte. Eclesiastes 9:9. Enquanto você viver nesse mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nessa vida dura que Deus lhe deu. E desde então, não tem mais jeito, né, gente? Só faltou Deus me pegar no colo. Eu me casei com essa mulher, a menina que eu conheci com 14 anos de idade. Hoje nós somos sócios de uma clínica. Estamos recebendo prêmios nacionais reconhecidos pelo nosso trabalho, que graças a Deus foi ela que me colocou nesse trabalho. Trabalhamos na área da estética.
E foi tudo a partir do momento em que eu decidi abandonar o mundo, seguir os caminhos de Deus e servir Ele. Porque servir a Deus é tão mais leve, é tão mais fácil. Até quando você está no seu momento mais difícil, se você está com Deus, Ele vai te ajudar. Então, não tem o porquê você ficar relutando, tentando preencher o vazio do seu coração com festa, com qualquer coisa que não seja Deus. Então, o conselho que eu dou para vocês, que deu certo para mim: se afasta de amizade ruim. Não se deixa levar por qualquer que seja a oferta, que a princípio, assim, aos seus olhos vai ser muito bom para você. Se apega com Deus. E o principal, que foi o momento que minha vida transformou, foi quando eu ajoelhei no meu quarto e Deus viu no meu coração que eu estava decidido a buscar Ele. Foi quando eu ajoelhei e Ele viu verdade no meu coração. Então, seja verdadeiro com Deus. Ele vai falar com você, não importa de qual seja a forma. Não precisa você procurar uma placa de um carro. Quando Deus vai falar, vai usar uma pessoa, usa uma parede, usa uma luz, um poste, o que for. Mas Deus fala. Só busca Ele de todo o seu coração. E eu garanto que vocês serão bem-sucedidos em todas as áreas da vida de vocês, assim como eu considero na minha. Queria agradecer muito, muito, muito pela minha esposa, Paloma, que está ali. Quer vir aqui? Ela é vergonhosa, mas levanta. Foi graças a essa mulher que eu me tornei o homem de hoje. Porque se não fosse ela tá com vergonha. Se não fosse ela, eu não seria o homem que eu sou hoje. E também a família dela. A minha sogra, que sempre foi uma mãe para mim. O meu sogro, a irmã, a família que me acolheu. Porque eu sempre questionei a minha biológica ser muito distante. A família dela me mostrou o verdadeiro amor e o sentido de uma família. E isso fez com que aflorasse no meu coração a vontade de ter uma família, de ser família. E família é tudo, família é a base. Muito obrigado.